Bom, essa 1 aqui da CAF é sobre a pinça. Momento. Momento nunca é uma questão fácil, pessoal. Nunca dá pra, né, menosprezar a questão. Se aplica simultaneamente uma força de módulo 10, como indica a figura. Então, cada força aqui é 10. O módulo da força em newtons que cada braço exerce sobre o objeto. Bom, é a força que cada braço exerce, né? Então, posso considerar um braço só. Então, aqui eu tenho uma força de 10 newtons. Qual é a primeira coisa a se fazer num exercício de momento? Identifica o eixo. No caso da pinça, o eixo está sempre aqui, né? A parte que não gira. Então a distância vai ser medida em relação ao eixo, o ângulo aqui é 90. Então, vamos chamar isso aqui de força 1, pode ser. Já que essa aqui é a força F. Então, o momento da força F tem que ser igual ao momento da força 1, para ficar em equilíbrio. Força vezes distância, força F vale 10, a distância que ela está do braço é 2 centímetros. A força 1 eu quero saber, e a distância que ela está do braço é 5 centímetros. Não é um exercício muito complicado, tá? Então a força 1 vai ser 20 sobre 5, que dá 4 newtons. A questão da UPF. Então vou apagar aqui. Essa da UPF aqui tem dois jeitos, ou tu decompõe ou tu faz pelo braço da alavanca. Acho que é melhor em vermelho, né? O que acontece aqui? Aqui nós temos um peso puxando para baixo. Esse peso é de 100 newtons, né? E quer saber a tração feita pelo fio. A gente não pode se esquecer que a tração está aqui inclinada, né? Então aqui nós temos o T. Aonde que está o eixo? O eixo está aqui na parede, ó. Aqui está o eixo. Tem que identificar isso. Então o que eu posso fazer aqui, né? Se eu não quiser decompor essa tensão aqui para o Y, eu prolongo essa linha de ação aqui da força T e faço esse prolongamento aqui, desde que o ângulo aqui seja 90. Né? E aí a minha distância vai ser essa aqui. Essa vai ser a minha distância D para aquela tensão. Então, se o ângulo aqui vale 30, o ângulo aqui também vale 30. Então, isso é o cateto oposto, isso é a hipotenusa. O seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 é 1/2. O cateto oposto é o D que eu quero saber, a hipotenusa vale 2. Então a distância que eu tenho que usar vai ser 1 metro, certo? Então, o momento da força T é igual ao momento da força peso. A tensão vezes 1, que é a distância que ela está do eixo, é igual ao peso, que é de 100, vezes a distância que ele está do eixo, que é 3. Então a tensão vale 300 newtons. Letra A. Vou apagar aqui. Número 3 da CAF. Bom, a placa tem massa de 100 kg, então a placa tem peso. Onde que atua o peso da placa? No centro. O centro da placa é bem no meio do A aqui da CAF, né? Então aqui nós temos um peso de 100 newtons. E aí o que eu vou ter que entender? Para mim aguentar esse peso de 100 newtons, né, essa força aqui é para cima, nesse prego aqui, eu tenho uma força para cima, vamos chamar de força 1, quer dizer, essa é a força 2, né, porque é o pilar 2, não vamos se atrapalhar. E aqui esse prego faz uma força para baixo, essa é a força 1. Então, na realidade, o que acontece nesse exercício? O pilar 2 é o eixo é o pilar 2. Como se isso aqui fosse uma gangorra, né? O peso da placa quer que ela desça e quer que ela gire no sentido horário, e a força 1 quer que ela gire no sentido anti-horário. Então, o momento da força 1 tem que ser igual ao momento do peso. A força 1 eu quero saber. Qual é a distância que a força 1 está do eixo? 1 metro. O peso vale 100 newtons.
Qual é a distância que o peso está do eixo? Como a distância é 1 metro entre cada pilar, ele está aqui no meio 0,5. Né? Só que, desculpe, são 100 quilos, então são 1000 newtons. Então aqui é 1000 vezes 0,5. A força 1 vai ser de 500 newtons. Para cima. Para baixo, quer dizer, desculpe. Aqui. Agora eu quero achar a força 2. A força 2 é barbada, porque a força resultante da placa tem que valer 0. Se essa força 1 aqui vale 500 newtons e o peso da placa vale 1000 newtons, eu tenho 500 puxando para baixo, mais 1000 puxando para baixo, 1500 puxando para baixo, então eu tenho que ter 1500 puxando para cima. Então a força 2 vale 1500, resposta Dinamarca. Esse é o problema de momento, a questão não é difícil de fazer desde que tu saiba como fazer. E a última dessa página é a 4 da UPF. Tem uma viga homogênea articulada no ponto A. Se ela é articulada no ponto A, então aqui é o eixo. Está aqui o eixo. O peso dela é 1.600 newtons. Aonde que atua o peso? No centro. Então, o tamanho dela é 3. Mais ou menos aqui no 1,5 tem o peso dela. Certo? A tração realizada pelo fio em newtons. Então, ele quer saber essa tração aqui. Aqui a força, né? Tensora. Então, como sempre, o que tem que fazer, né? Ou tu decompõe a t para o y, ou tu usa, né, a projeção aqui, tem que ser a linha aqui, que é o braço de alavanca, que corta no ângulo de 90. Aqui vai ser a distância d em relação a essa força aqui, essa tensão aqui. Então, o momento daquela tensão tem que ser igual ao momento do peso. Então, a tensão vezes a distância d é igual ao peso, que é 1.600. Qual é a distância que o peso está do eixo? 1,5 m. Né? Porque ele está no meio. Para mim achar a tensão, eu tenho que achar a distância d. Daí o que eu sei? Que daqui até aqui eu tenho 2, né? E aí o ângulo aqui é 37. Se o ângulo aqui é 37, o ângulo aqui é 53, né? Então, isso é o cateto oposto, isso é a hipotenusa. O seno de 53 é a distância d sobre 2, que é a hipotenusa. Mas eu não tenho de 53, só tenho de 37. Aí tem que se lembrar que 37 e 53 são complementares, né? A soma deles dá 90, então o seno de um é o cosseno do outro. O seno de 53 é o cosseno de 37, que é 0,8. Então 0,8 é igual a d sobre 2, a distância aqui vale 1,6. Então eu vou ter t vezes 1,6 igual a 1.600 vezes 1,5. O que é fácil de fazer aqui na matemática? Simplificar esse 1.600 com esse 1,6, que aqui fica 1.000. E aí a minha tensão vai ser de 1.500 newtons. Letra A. Valeu!